E nessa época, o Éder já conhecia nós e tinha muita amizade com o Silvio Bell, que era o dono da Bell Volks. E não sei como é que foi que eles conversaram de nós, falou de mim, do Cleitão e do Marlin. Aí na época, o Éder falou, ó, mostrei para ele as fotos do trabalho de vocês, ele ficou interessado e tal. E aí, eu e o Marlin, não, acho que o Cleitão, eu não lembro se o Cleitão, acho que o Cleitão não quis, eu não lembro, não recordo direito como é que foi. O Marlin fez o compromisso de fazer o teste lá, na parte de instalação, e aí eu fui lá, em Goiânia, lá na loja, para conversar com o Silvio Bell. Eu estava em Goiânia e passei lá. Caraca, hein, bicho? Fui lá, nunca esqueci, era um dia de noite. A Ludmilla, hoje minha esposa, na época era namorada, fazia curso técnico, que era pertinho, lá da Bel Volks. E eu fui com ela, não sei por que eu fui com ela lá em Goiânia. E ela saiu mais cedo. Eu falei, então a Bel Volks naquela época tinha 2 turnos. Era de Que dia e de noite. loucura, cara. Lá não parava, lá era de dia e de noite. E aí, como eu sabia que a loja ficava aberta à noite, aí eu falei para ela, não, vamos lá conversar com ele, né? É, mesmo que eu Vou não aceitar, vou aceite, agradecer a mas eu vou oportunidade. lá, né? Pelo menos conhecer. Era Belvox aí. Ah, você tá Eu tinha, doido? eu tinha oportunidade de entrar lá dentro da loja, né? E fui. Fui lá, conversei com ele, com o Silvio Bell, o dono da Belvox. Na época era totalmente diferente de hoje. Hoje é uma estrutura totalmente futurística. Mas eu fui lá, ele me apresentou a loja, a marcenaria toda bagunçada, como a maioria das marcenarias de som de carro é tudo bagunçado, né? Eu procuro não ser tanto, mas uma baguncinha tem que ter, né, Tem, Benedito? É faz igual a parte, né? oficina do Mostra Zetão, né? movimento. Não, nem tanto, né? Igual do Zetão, não, aí não. Parece que aqui, se a gente não falar do Zetão, É. acho que é até um marco do programa. Aí eu fui lá, ele ainda falou, rapaz, eu preciso de alguém aqui que seja comprometido, dedicado e organizado. E o Éder me falou que você é essa pessoa. Eu já conheço seu trabalho, já tive a oportunidade de ver seu trabalho pessoalmente, e pelo que eu vi, eu gostei. Se você aceitar, você vem para cá. Aqui tem alojamento, aqui dentro da loja. Você não vai pagar aluguel. Você só vai ter despesa com comida e roupa. Se você não quiser lavar sua própria roupa, você vai ter que pagar alguém para lavar. Mas aluguel você não vai pagar despesa de energia nem nada, água nada. Você vai Caraca. morar aqui dentro da loja. Lá na Belvox, na época, tinha uns funcionários que era de Nerópolis. Lá tinha um alojamento. E eu fui, aí eu fiquei muito balançado na época, porque eu era É a Belvox, Belvox. rapaz. Moça, era assim, Top dos era a minha top. inspiração. Tudo Sim, que eu aprendia, tudo que eu me espelhava era neles. desde o começo. E aí, ali naquela época, eu já comecei assim, a ter uma noção do profissional que eu estava me tornando. Né? Eu pensei, para ser convidado pela Belvox, Nossa. não era para qualquer um. Não, não é não. Né? Não era me exaltando, mas não era para qualquer um. Ali era a seleção, né? Como a seleção brasileira de É, futebol, e pega verdade. os melhores dos times pequenos, né? Então Verdade. as lojas grandes da época pegavam os melhores profissionais que tinha nas lojas pequenas. Verdade. E eu tava lá conversando com o dono da loja, com o Silvio Bell. Ele me mostrou tudo e tal. E aí, na época, eu meu pai tinha falecido há pouco tempo, eu já estava assim, era recente convertido, e na época as festas já bombava, e eu tava namorando há pouco tempo. Então, assim, eu tive muita coisa que eu tivesse que pensar antes de tomar a decisão de ir, porque Você pôr na é balança. um mundo que, né, ele é perigoso. Nesse É, sentido, ele é perigoso. interessante. Interessante você pensar Primeiro, isso. cidade grande. Segundo, Sim. as festas de som automotivo. Né? É, Então, assim, te empurra, te impulsiona para uma vida que talvez a gente não está acostumado. Né? verdade. E aí eu falei para ele, ó, não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Eu vou embora, agradeço demais, agradeci muito ele pelo convite. Ele pegou meu telefone, peguei o dele. Ele me ligava quase todo dia, o Silvio Bell.
me Caraca, pressionando. Isso bicho. aí foi verdade, né? Isso O aí. top Eu da não gosto história. muito de falar isso, não, porque parecendo que eu tô me engrandecendo, mas Não, foi mas é o verdade. fato. É o fato aí. Ele me ligava, acho que durante assim um mês. Ele me ligava quase todo dia. Ele me ligava ali por volta de 7 horas, 8 horas da noite. E aí, você tomou decisão, vem pra cá fazer parte da família e tal, não sei o quê. Cara, E não põe na tudo em época, balança, né, bicho? na época, o madeireiro lá ganhava, eu acho que era R$ 1.500, uma coisa assim. E o salário daquela época era coisa de, não sei, 300, 400, eu não lembro quanto que era o salário em Nossa. 2004, não lembro. Meu Deus. Aí, Cinco, seis salários. então, era algo, né, estrondoso, assim, É, era um, né? coisa de uns 12 mil reais hoje. Era. Então, assim, era difícil até de não aceitar, né? E foi por isso que eu fui muito criticado. Aí ele falou assim, ó, a proposta que eu te faço hoje, sem nem você fazer o teste comigo aqui, eu te pago R$ 700 fixo, mais o que a gente combinar. Esse combinamento, essa combinação aqui vai ser de acordo com o seu desenvolvimento aqui dentro da loja. É uma semana que você vai trabalhar aqui, né, como A gente tem teste, noção. até mesmo para ele saber, né, da rotina da gente, tudo, como é que o profissional lá na rotina do trabalho. Né? Mas R$ 700 já era fixo. Eu não ganhava nem a metade disso direito aqui em Silvânia. Naquela época, acho que se eu ganhasse R$ 400 era muito. Então, assim, foi difícil de falar não para eles. Foi difícil, não foi Eu fácil, não. imagino, eu Mas aí imagino. eu vim embora, isso antes da Impactos, né? Eu vim embora, conversei com a minha mãe, aí era Goiânia, né? Cidade grande, Goiânia e tudo. Aí a Mila já não era de muito acordo de eu ir, porque tava começando a namorar tinha pouco tempo, aí o medo de ir pra lá e talvez, né, ali o namoro acabava, porque envolvia com as festas e tudo. Então, É, assim, o risco era grande, é o que eu te falei, sim, é um mundo perigoso. sim, sim, concordo. Para uma E é pessoa bom você igual eu, entender né? isso. É, Porque quem queria viver da aventura era o prato cheio. é. E tanto foi o que o povo falou para mim na época, moço, deixa de ser bobo, é a Bel Volks. Rapaz, você vai deixar de falar que trabalha na Bel Volks para ficar aqui em Silvânia trabalhando na JC. Aí, Cara, é difícil mesmo, cara. É uma decisão filha da é, mãe eu difícil. já tinha ouvido isso no começo da JC, É, né? E aí eu já estava ouvindo aquilo de novo. da Bell Só Hooks. que aí, assim, já não era mais uma loja qualquer. Era a loja que eu espelhava, né? Eram os profissionais né, que eu me espelhava neles, né? E aí eu pensei, moço do céu. Aí teve um dia que eu disse, rapaz, eu tinha que pelo menos ir, né? Tentar lá, né? Aí o Silvio Bel, moço, vem pra cá. Vem, faz uma semana de teste aqui sem compromisso. Independente de como for, você não tem vínculo nenhum comigo ainda e tal. Eu seguro as pontas aqui, não sei o quê. Eu pego um carro aqui para você fazer o serviço. Eu falei, nossa, não faz isso comigo, não. Aí eu falei, ó, eu agradeço demais. Eu fico muito grato. É, eu até mesmo, se caso eu resolver aí, se vocês ainda tiver com a oportunidade para mim, eu puder aceitar futuramente, eu vou ir e te procuro. Mas no momento, eu vou ficar aqui onde eu tô. Não desmereço hora nenhuma a oportunidade que vocês estão me dando, não é isso.